Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Então, finalmente saímos da Segunda Guerra Mundial, terminamos a primeira parte do nosso século XX e agora nós vamos avançar aí para a segunda metade do século XX, a partir dos anos 50, no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a segunda metade do século XX não começa em 1950, né? Ela começa em 1945. Sei que parece meio estranho, mas é que o fim da Segunda Guerra Mundial foi tão marcante a ponto, inclusive, de mudar um pouquinho o entendimento que nós temos da linha temporal do século XX. Dessa vez nós vamos sair da Europa, nós vamos voltar para o Brasil e nós vamos estudar como ficou o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Não foi um período fácil, tá? Foi um período de muita transição, porque, não sei se você lembra, durante a Segunda Guerra o Brasil ainda vivia sob uma ditadura. Era meio estranho, ele lutava na Europa contra ditaduras fascistas, mas tinha uma ditadura populista aqui, a do senhor Getúlio Vargas. Bom, atualmente a história em si, ela vai chamar esse período pós-Segunda Guerra, 1945, o Brasil, até o golpe militar ou o início do regime militar em 1964, ou seja, de 45 a 64, de República Liberal, um breve período democrático em que nós tivemos sim a alternância de poder. Mas o Brasil ele não é para amador, né? É estranho porque nós saímos de uma ditadura, um único indivíduo no poder, e num período de, vamos lá, 19 anos, nós tivemos 13 presidentes. Sim, 13 presidentes. Olha só a lista não é pequena. Nós tivemos o senhor José Linhares, que não tinha partido, tivemos o Eurico Gaspar Dutra, do PSD, tivemos Getúlio Vargas novamente, do PTB, tivemos João Café Filho, do PSP, nós tivemos Carlos Luz, do PSD, nós tivemos Nereu de Oliveira, do PSD também, Juscelino Kubitschek, do PSD também, Jânio Quadros, do UDN, Pascoal Ranieri, do PSD, João Goulart, de 61 a 63, do PTB, e tivemos João Goulart novamente pelo PTB no regime não temporário. Fora ele, nós tivemos também Pascoal Ranieri, do PSD, e Humberto Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do nosso regime militar. Ufa, né? Muito nome. Você não conhece, eu acho que praticamente ninguém ou quase ninguém. Não se assuste, você não vai precisar decorar, você não vai precisar saber o nome ou o período que cada um deles assumiu a presidência do Brasil. Fiz questão de mostrar para você perceber como o sistema político brasileiro, desde a proclamação da República em 1889, é literalmente uma bagunça. E não vivemos tempos diferentes, né? Hoje, com toda essa polarização e com todas essas situações, nós nos permitimos enxergar bizarrices, como as manifestações que vocês talvez não acompanharam, mas têm acontecido pró-democracia, mas com símbolos do anarquismo nas placas, né, nos pedidos, nas situações em que se fala, enfim, na ordem que se dá durante estas manifestações. Então é meio estranho o brasileiro em relação ao sistema político ou ao seu sistema político. Bom, vamos voltar lá para os anos 50? Primeiramente é importante lembrar que nessa época o regime republicano brasileiro ele é estudado um capítulo à parte. Você tem um capítulo no seu livro à parte por se tratar de um breve período, um hiato entre duas ditaduras que se puseram à prova a democracia brasileira. A primeira ditadura das duas que eu falei é a do Estado Novo que você já estudou, a ditadura de Getúlio Vargas, que começou em 37 e foi até 45. A segunda é a ditadura dos chefes militares, conhecido também como regime militar. Ela vai acontecer de 64 a 85 e ela vai gerenciar o país todo nesse período, ok? Então, repara que esse período de República Liberal é um adendo, é um hiato entre esses dois períodos de regimes ditatoriais, ok? Já a razão da moderna nomenclatura para esses 19 anos de democracia, chamada República Liberal, que eu falei, que é o que nós vamos estudar hoje, ela se baseia no fato de todos os
presidentes, os importantes representantes desse cenário político do país teriam ocupado o poder de alguma forma. Alguns você pode ter com um presidente com um mandato quase completo e outros presidentes por um período pode ser até considerado ridículo para eu e você, porque administrativamente não tem efeito nenhum. Tem pessoas que governaram menos de um mês, né? Nós costumamos rotular estes momentos democráticos como predominantemente populista, né? A administração de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, eles são símbolos dessa linha populista. Então, dentro desse período liberal, nós temos uma fase populista. Nós temos também passagens curtas de presidentes com uma linha diferente do populismo. Nós temos partidos que tinham linhas um pouco mais liberais, pró-Estados Unidos. Nós tínhamos partidos com linhas mais pró-esquerda, pró-União Soviética. Lembrando que nós estamos vivendo a Guerra Fria. E o Brasil essencialmente possuía 3 grandes partidos, tá? Os partidos de menor importância, de menor sigla, ficavam orbitando em volta desses 3. Vamos ver, eu falei agora há pouco o nome e citei o partido. Você pode não ter decorado, mas eu vou te ajudar aqui agora, vai lá. O partido que eu mais falei ali em cima é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele é visto como representante das classes mais baixas e humildes da sociedade. Também representa ali a baixa classe média, beleza? O PSD é o Partido Social Democrático. Os representantes estavam mais alinhados aos interesses da alta classe média, dos proprietários rurais e também membros do alto escalão do funcionalismo público, os funcionários públicos, beleza? E o terceiro e último partido é o UDN, União Democrática Nacional, um partido visto como defensor das classes em posição mais acima da pirâmide social, né? Era de uma orientação mais liberal, conservadora. Bom, em geral, os 2 primeiros partidos, o PTB e o PSD, eles costumavam se unir durante as eleições porque seus programas tinham pontos que mais coincidiam entre si, beleza? Contra, óbvio, a UDN, né? Então, além disso, os 2 partidos que eu falei, o PTB e o PSD, eles foram criados por Getúlio Vargas perto do fim do Estado Novo. Então, quando estava acabando a ditadura de Getúlio Vargas, esses 2 partidos foram criados por ele, para compor o novo cenário democrático brasileiro que se aproximava. Por outro lado, o partido campeão de votos e dominante no Congresso Nacional era o PSD, que não estava tão intimamente ligado às elites, mas também estava distante das classes mais pobres. Era aquela mancha cinza no meio do caminho. Essa distância, colaborando para essa distância do PSD nesse cenário, no final do período ali da República Liberal, ao contrário da imagem que era legada, que era trazida por simpatia ao programa, tanto do seu partido opositor quanto do partido mais próximo, aliado, o PTB, ele estava mais ligado a uma linha conservadora. Então, no fim das contas, o PSD, que estava ali no meio do caminho entre os 3, no caso, ele era o terceiro partido no meio do caminho entre os 2 partidos, né, o PSD e o UDN, você vai ver que ele estava mais próximo ali no final de tudo com a UDN. E isso vai favorecer quando o golpe de 64 vai acontecer e os partidos vão se envolver com outros movimentos que vão surgir, vão surgir movimentos de esquerda, movimentos de direita. Então você vai ver essa movimentação acontecer. O medo da Guerra Fria se faz presente aqui, né? O medo da incerteza sobre até que ponto essa guinada do governo brasileiro, tanto para a esquerda quanto para a direita, fosse acontecer, mas mais à esquerda, fez com que algumas decisões fossem tomadas, né? O partido do presidente João Goulart, o PTB, ele vai se aproximar do Partido Comunista Brasileiro, que não existia oficialmente, ele era clandestino. E essa ideia vai dar apoio às classes médias e militares para que dessem, vamos chamar assim, de golpe, né? Com o intuito de se restabelecer o equilíbrio no status político. A intervenção militar deveria ser temporária, né? Tal como ocorreu com a intervenção que permitiu, por exemplo, Juscelino Kubitschek tomar o poder, tomar a posse quando ele foi eleito. Né? Vai subir ao poder naquele período o general Castelo Branco,
Ele deveria ocupar um mandato temporário até as eleições do próximo ano, em 65, mas a percepção dos militares de que deveriam permanecer no poder para terminar o trabalho predominou. E aí se instala o regime militar, que acabaria com o período que nós vamos estudar hoje, o período liberal. Bom, vamos começar hoje, na aula de hoje, falando dos 2 primeiros presidentes pós-Getúlio Vargas. Então, de todo esse período aí, de 1945 a 1964, de todos aqueles presidentes que eu falei para vocês agora há pouco, de novo, não precisa se matar para pausar e ficar anotando eles. Eu acho que nenhuma avaliação do mundo vai cobrar que você decore todos eles na ordem, com os partidos inclusive, fica bem tranquilo, tá? Eu vou trazer para vocês então os 2 primeiros. O primeiro presidente pós-Getúlio Vargas, presidente, vamos dizer assim, oficial, né? Estou retirando os presidentes interinos, os presidentes temporários, os chamados steps ou tapa-buracos, estou tirando eles, foi o senhor Eurico Gaspar Dutra. Esse foi o primeiro presidente. No seu livro você tem então ele aparecendo logo após o governo de Getúlio Vargas de 1945. Beleza? Vamos começar por ele? Vem comigo, vamos lá. Em 1945, você sabe, o Brasil estava participando da Segunda Guerra e Getúlio Vargas começou a sofrer pressão. A ditadura do Estado Novo vai chegar ao fim e vai ser substituído por um regime democrático. O Estado Novo do Getúlio Vargas vai entrar em crise por pressão das forças políticas de oposição, tanto de caráter elitista, né, da classe mais abastada, como da classe mais popular. Getúlio Vargas, que comandou os destinos do Brasil nos últimos 15 anos, sim, ele ficou no poder desde 1930, ok? Fazia 15 anos que esse cara estava governando o Brasil. Ele previu algumas dificuldades de se manter no poder, principalmente com a volta da Força Expedicionária Brasileira dos campos de batalha na Itália. Por conta disso, ele tentou se manter no poder fazendo algumas concessões políticas, ou seja, ele começou a conceder algumas liberdades. Nos primeiros meses de 45, assim que a guerra estava acabando na Europa, ele vai perdoar, vai decretar anistia a algumas instituições e vai ter um início de processo de reorganização das pessoas e dos partidos políticos que ele havia proibido anteriormente. Ele vai indicar candidatos à presidência da República e vai organizar eleições para dezembro de 45. Com muita habilidade, Getúlio Vargas ele vai patrocinar a formação daqueles 2 partidos que eu falei para vocês agora há pouco. Então vai nascer o Partido Social Democrático, o PSD, que vai representar de novo os interesses das oligarquias, dos grandes proprietários de terra, que estavam ligados às intervenções de Getúlio, e vai criar também o Partido Trabalhista Brasileiro, que vai estar vinculado à estrutura dos sindicatos, dos trabalhadores que vão estar debaixo da autoridade, subordinados ao Estado varguista. Aqui você tem a confirmação de que muitos falam no governo Vargas. Todo mundo que estuda um pouquinho mais a fundo Getúlio Vargas vê que ele não foi um ditador da classe A ou da classe B, ele tentou agradar ambos os lados para se manter no poder. O pai dos pobres e a mãe dos ricos, como ele é conhecido. Então aqui ele cria 2 partidos opostos, antagônicos, mas que estavam vinculados a ele próprio. Interessante, né? As manobras políticas que ele vai fazer logo em seguida vão ser mais além. Ele vai legalizar o Partido Comunista Brasileiro em plena Guerra Fria, que havia sido desarticulado e desestabilizado por ele próprio. Tá? O PSB, o PTB e o PCB, ou seja, o Partido Social Brasileiro, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Comunista Brasileiro, vão patrocinar um amplo movimento que pregava a Constituinte de Getúlio. O que é isso? Esses 3 partidos vão pregar a ideia de que eles deveriam, de que Getúlio deveria criar uma Constituição nova, que permitisse eleições e que permitisse a existência deles próprios, desses próprios partidos. Isso vai ficar conhecido como o movimento queremista, de querer mesmo. Um nome feio, uma palavra feia, mas é isso mesmo. A aliança entre essas forças políticas, em apoio a um governo de união nacional com Getúlio, vai alertar os chefes militares para uma possibilidade de Vargas vir a boicotar as eleições e acabar com elas próprias. Então, os militares estavam com medo de Getúlio Vargas dar um novo golpe
e se manter no poder, né, com o objetivo de, obviamente, se manter ali no cargo por mais tempo. Por conta disso, no dia 29 de outubro de 1945, um golpe liderado pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, ambos participantes, inclusive, da Segunda Guerra, vão expulsar Getúlio Vargas da presidência da República, né? Afastado, então, toda a possibilidade de um governo populista contínuo, de que Getúlio se mantesse no governo, em dezembro de 45 foram realizadas eleições para a Assembleia Constituinte, se criar uma nova Constituição, mais uma na nossa história, e também para escolher um presidente da República. Para essa Assembleia da Constituição, a representação dos partidos foi a seguinte: o PSD vão ter 54% dos votos, a UDN vai ter 28% dos votos e o PTB 7,5%. Por fim, os demais partidos conjuntos ali vão obter, os demais partidos que além desses três, os pequenos partidos, vão obter 7% também. Bom, nessa disputa eleitoral para a presidência da República, a UDN, que era representante dos setores liberais, conservadores, etc., vão lançar como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes. E não é brigadeiro de comer, tá, gente? É uma patente militar. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, em aliança com o PSD, vai lançar o nome de outro militar, o general Eurico Gaspar Dutra. E o Partido Comunista vai disputar as eleições com um candidato chamado Iedo Fiuza. O general Eurico Gaspar Dutra vai vencer estas eleições, 55% dos votos válidos. Em setembro de 1946, estava feita então, por fim, a nossa nova Constituição, que vai congregar ali os principais ideais liberais e conservadores, princípios ideais conservadores, princípios e ideais liberais e conservadores. Muitos deles, inclusive, que estão válidos até hoje na nossa atual Constituição. Por um lado, se assegurou a manutenção da República Federativa Presidencialista, que é o sistema de governo do Brasil. República, onde você tem a alternância de poder. Federativa, porque nós temos as divisões do Brasil feitas por federações, nós temos os estados com seus governadores e sua certa autonomia, e presidencialista, porque o presidente é o representante eleito de forma democrática no sistema republicano, ok? Nós também tivemos assegurados nesse momento o voto secreto, o voto universal para maiores de 18 anos, sem diferença de sexo, cor e status social. Algumas pessoas ainda não votavam, por exemplo, militares não votavam, analfabetos também não votavam e religiosos também não estavam votando nesse momento. Nós teríamos a divisão do Brasil, do Estado brasileiro, do Estado com E maiúsculo, eu me refiro a governo, em 3 poderes independentes, que é o que nós temos até hoje, legislativo, judiciário e executivo, e teríamos a restauração das garantias individuais dos cidadãos. Nós teríamos o fim da censura e também o fim da pena de morte. Por outro lado, preservou-se então a estrutura fundiária, tornando intocáveis os grandes proprietários de terra. A estrutura dos sindicatos de cunho fascista, com os grandes sindicatos trabalhistas vinculadas ao governo, também se manteve, e se manteve também a rejeição das propostas de nacionalização de bancos e de algumas indústrias. A Constituição, ela concedia e assegurava direitos civis e políticos aos cidadãos brasileiros. Não obstante, quando se tratava de assuntos relacionados com movimentos populares, movimentos trabalhistas e atividades dos adeptos de ideologia comunista e etc., o presidente Gaspar Dutra se afastou da legalidade. O governo vai adotar algumas medidas repressivas contra a tentativa de reorganização dos sindicatos dos trabalhadores. Vai proibir a existência do movimento unificador dos trabalhadores, um movimento que na época era conhecido como MUT. O MUT havia sido organizado pelos líderes dos sindicatos que desejavam a construção de um sindicalismo trabalhista, autônomo, livre, blá blá blá, aquela coisa toda, livre da interferência do governo e etc., sempre com viés comunista. O governo vai proibir também as eleições dos sindicatos, vai intervir em praticamente todos eles. E no último ano de mandato do Gaspar Dutra, cerca de 200 sindicatos trabalhistas se encontravam sob intervenção do governo. Pessoal,
lembre-se que nós estamos falando de um período que estava, assim, fervendo com relação à Guerra Fria, 1946 e 1947. Em maio de 47, o governo vai colocar na ilegalidade de novo o Partido Comunista Brasileiro. Então pensa, os caras passaram anos da ilegalidade, ufa, saímos da ilegalidade, opa, voltamos para a ilegalidade. Então esses caras estavam proibidos de novo de funcionar no Brasil. E cerca de 8 meses depois, ele vai cassar, o governo brasileiro vai cassar o mandato de todos os representantes no Congresso que pertenciam ao PCB, inclusive o mandato de um cara importante chamado Luiz Carlos Prestes, uma figura histórica que conseguiu se eleger senador com o maior número de votos. Nesse curto período da existência legal do PCB, o PCB vai se tornar o maior partido comunista da América Latina, com cerca de 200 mil partidários, e também vai obter importantes conquistas eleitorais. A política governamental repressiva, contra as atividades do PCB foi acompanhada por uma política externa que vai estreitar os laços entre Brasil e Estados Unidos. Então, conforme o Brasil se alinhava ao bloco capitalista americano durante a Guerra Fria, todo o oposto a isso era reprimido de alguma forma. Tá? Bom, após algumas conferências e alguns encontros, por exemplo, a conferência, olha o nome da conferência, Conferência para a Manutenção da Paz e da Segurança do Continente. Ufa, era uma conferência que os Estados Unidos estavam patrocinando em 46 para tentar fazer com que os países da América Latina, os vizinhos americanos, rompessem laços com a União Soviética. E o Brasil rompeu laços com a União Soviética em 46 ainda. Com essa política externa, o Brasil escolheu o seu lado e se colocava ao lado dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. 15 anos de governo varguista foram mais do que suficientes para conciliar e consolidar uma política de desenvolvimento baseada nos princípios do planejamento econômico, com uma forte interferência do governo nos setores produtivos, industriais e financeiros. O Brasil, portanto, não tinha uma forma de governo que pregava um sistema econômico mais liberal, mas sim pregava um sistema econômico em que o Estado se mete na economia. Isso é herança de Getúlio Vargas. Quando assumiu a presidência, o Eurico Gaspar Dutra deu continuidade a esse padrão de desenvolvimento do país, com a intervenção do governo na economia, criando então a elaboração de um plano. Foi criado um plano conhecido como Plano SALT, S-A-L-T-E. São iniciais que representam um planejamento em algumas áreas. S do SALT de saúde, AL de alimentação, transporte o T e energia o E. O plano SALT não alcançou o seu desejo, não alcançou êxito, o que se esperava, em razão da fragmentação das atividades em cada uma das áreas que foram tidas como prioridades. Então a área da economia, a área da energia, da alimentação, da saúde, elas foram começando a se fragmentar e isso fez com que o plano, de um modo geral, perdesse efetividade. Ainda assim, ele foi um importante fator de crescimento e de desenvolvimento da economia brasileira nesse período. Parece complicado, mas o período que abrange os anos de 46 a 64 é considerado pelos historiadores como a primeira experiência democrática do Brasil de verdade. Lembra que da proclamação da República até Getúlio Vargas nós não tínhamos uma experiência democrática, nós tínhamos alternância de poder na República do Café com Leite. Aí veio Getúlio Vargas, que ficou 15 anos. Agora era nossa experiência para termos aí um governo de fato democrático. O problema é que esse governo democrático ainda resolvia se meter nas demais áreas da sociedade, como, por exemplo, a economia. Bom, não obstante disso, o presidente Dutra, ele praticou uma política governamental deliberadamente autoritária. Poxa, o primeiro presidente que poderia representar uma certa liberdade dentro do nosso meio, após aí anos de repúblicas falsas, democraticamente falando, ele começou então a desrespeitar a Constituição que ele próprio havia conseguido fazer aprovar. A repressão para impedir o crescimento vertiginoso de grupos, por exemplo, os comunistas, e o avanço de movimentos sociais e sindicais
de trabalhadores pode até ser considerado como os exemplos mais evidentes do autoritarismo do governo. Então você começa a ter resistência por parte desses grupos populares, sobretudo das linhas mais à esquerda, quando o governo começa cada vez mais impedi-los de atuar no Brasil. Ficou uma marca bem pesada nessa primeira experiência que nós tivemos de democracia. Bom, tudo isso vai gerar, na verdade, o retorno daqueles que deveriam nunca mais voltar ao poder no Brasil, né? No caso, eu estou falando sim de Getúlio Vargas. É o segundo presidente da aula de hoje que nós vamos conversar. E sim, é o mesmo Getúlio ditador, lá atrás. Professor, mas como é que ele conseguiu voltar? Muito simples, acabei de falar das manchas que Dutra e o governo brasileiro de pós-ditadura, né, de início da República Liberal no Brasil, fez. Essas perseguições vão gerar movimentos opositores que vão fazer com que esses movimentos apoiem certos presidentes. Neste caso, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai voltar ao poder. Em 1951, Getúlio Vargas vai retornar à presidência da República, só que dessa vez não foi por meio de golpe, tá? Ele participou das eleições e ganhou as eleições. Foi por meio do voto mesmo. Vargas vai se candidatar pelo PTB, aquele partido que era aliado ao Partido Comunista Brasileiro, aquele partido que foi ilegal, deixou de ser legal, voltou a ser legal e, coitado, tá sempre lá indo e vindo da escuridão, né? E ele também vai receber apoio de outros partidos, como o PSP, um partido que até então eu não tinha citado para vocês, o Partido Social Progressista. Getúlio Vargas vai vencer as eleições de 1950 com 48,7% dos votos. O segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas ficou marcado por algumas iniciativas importantes nas áreas sociais e econômicas. Na fase final do governo Getúlio Vargas, o segundo governo de Getúlio Vargas, as pressões de grupos oposicionistas, tanto civis quanto os militares, desencadearam uma crise profunda nesse governo de Getúlio Vargas, tá? Então, não vai ser um governo tranquilo para ele, não, né? Ele vai tomar algumas ações e o seu governo vai acabar de um jeito extremamente trágico. Getúlio Vargas vai se matar, vai cometer suicídio. Sem dúvida, Getúlio Vargas deixou alguns legados, né, dentro desse período, né, que foi, por exemplo, a implementação de um projeto desenvolvimentista baseado na forte presença do Estado nas áreas cruciais para o desenvolvimento do país, principalmente na área da indústria, na área da energia, na área do transporte. Ele vai atuar como regulador ou como uma grande empresa que vai praticar algumas atividades econômicas, como por exemplo, na questão da energia. Você vai ter aí o surgimento da Petrobras, por exemplo, né? O objetivo dele era estimular a industrialização e modernizar o país. Esse tipo de política desenvolvimentista vai começar a ser colocada em prática ainda nos anos 30. Então foi a primeira tática que Getúlio Vargas usou na época que ele era ditador ainda. E praticamente todos os governos que vieram depois disso vai adotar algum tipo de planejamento econômico, dando ao Estado papel central. Foi com esse objetivo que no segundo mandato, nesse que Getúlio Vargas foi eleito, ele vai elaborar uma política desenvolvimentista baseada no fortalecimento da indústria de base. Então ele vai mexer em 4 áreas industriais. Siderurgia, vai mexer na área de metal e etc. Petroquímica, né, o nome já diz. Energia e transporte. No primeiro ano do seu governo, Vargas vai estabelecer o monopólio mesmo, sabe aquele que você domina total? Monopólio do governo brasileiro sobre o petróleo. Vai ser a partir de uma campanha, até daquelas propagandas nacionalistas, que vai receber apoio do povo. Essa campanha vai ser chamada de O Petróleo é Nosso, então há adesivos, cartazes, faixas, palavras de ordem, pelo Brasil todo pregavam essa ideia e vai conseguir fortalecer, galvanizar o apoio do governo federal por parte do povo. Então o povo e o governo federal vão ficar conectados. A partir disso, criou-se a empresa, que eu falei agora há pouco, Petrobras.
que vai monopolizar todas as atividades de exploração, refino de todas as reservas de petróleo encontradas no Brasil. Uma das principais características políticas desse período, que eu estou ensinando a vocês, abrange aí basicamente a reta final do governo Vargas até a queda ali de João Goulart, de 64, né? Então, ali do segundo governo de Vargas até João Goulart, então ali de 1950 a 1964, esses 14 anos, o governo brasileiro ficou marcado por uma ideia muito forte, conhecida como populismo. O populismo foi um fenômeno que vai vigorar praticamente em todos os países do continente latino-americano durante a Guerra Fria. Vão ser governos que vão governar com ideias que vêm do povo. De uma forma seca, sintética, nós podemos entender o fenômeno do populismo a partir da relação entre Estado e sociedade num contexto de regime democrático, onde os líderes políticos e governantes vão buscar apoio do povão para obter vitórias nas eleições. E claro que em troca vão implementar projetos políticos que o povo anseia, deseja. Em contrapartida, a contrapartida dessa política é concessão de benefícios econômicos e sociais para as camadas populares que estão envolvidas ali. Então, projetos que o povo gostaria de ver ou de ter. No seu aspecto, vamos dizer assim, pejorativo ou alienante, basicamente o populismo ele é caracterizado como uma política falsa, demagógica, de manipulação das classes sociais mais pobres, porque o êxito do governo populista vai depender de quase total é meio incoerente, né? Vamos lá, da total desorganização do povo. Então, enquanto o povo está desorganizado, ansioso por algo, o governo promete e atua em algumas áreas que para o povo está sendo trabalhada aquela necessidade que ele tem, aquela necessidade que ele precisa resolver. E nesse relacionamento de um precisa e outro finge que faz, o que finge que faz, que é o governo, possui apoio do povo. As massas populares vão se deixar levar diante da manipulação devido à sua pouca experiência política. Lembrando que o Brasil começou a ter sensação de participação política agora, logo após aí a Segunda Guerra Mundial. Então, o povo brasileiro ainda não estava acostumado com essa ideia do voto universal, né? Da ideia de participar de decisões políticas a níveis municipais, estaduais e federais. Esse acelerado processo de modernização do país seria a nossa espécie de revolução industrial que estava sendo trazida para cá, meio tardia, é verdade, vai provocar ondas migratórias gigantescas no Brasil. Em geografia, você já estudou essa situação, em que pessoas saíam do campo para a cidade, o êxodo rural, fazendo surgir assim um contingente gigantesco de trabalhadores nas cidades sendo inchadas, né, os operários e a classe média também aumentando. Foram essas classes sociais que formavam a base da sustentação do populismo. Então, enquanto os governantes e líderes políticos eram capazes de controlar essas camadas, o Estado foi capaz de responder plenamente o que essas camadas queriam, as demandas do povo. Então, o populismo vai funcionar de forma estável, sim. Enquanto o povo pede, o governo faz, está tudo bem. O governo Vargas, porém, vai se deparar com algumas situações em que algumas mudanças nesse planejamento populista vão se fazer necessárias. Esses projetos de desenvolvimento vão comprometer a capacidade do Estado de fornecer respostas adequadas ao que o povo quer. Então vai chegar um momento em que o povo quer uma situação, por exemplo, aumentar o salário e o governo não vai ter como. Vai exigir alguns direitos sociais e o governo não vai conseguir. Então, Vargas vai começar a experimentar esse sabor amargo aí da sobremesa que é o populismo para o governante. Diversos setores das camadas populares, principalmente da classe operária, vão passar a se organizar de modo autônomo e vão dificultar a manipulação por parte do governo. Então o povão, vendo algumas falhas por parte do governo, ele vai se organizar de alguma situação, de alguma forma, de maneira a sofrer menos intervenção por parte do governo. E é nesse contexto que vão surgir alguns líderes, algumas pessoas com algumas ideias. Quando assumiu a presidência, por voto, de maneira
legal, Vargas vai se deparar com uma classe trabalhadora muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais veloz, muito mais liberta do que aquela classe que ele pegou quando ele implantou a ditadura. E esses caras, as classes populares, vão começar a definir os seus interesses e agir meio que sem depender muito do governo só. Então, durante o governo de Getúlio Vargas, várias greves de trabalhadores vão acontecer, movimentos sociais vão aparecer e vão se manifestar, eles vão ter, vão ter exigências que o governo vai se assustar, falar, opa, como é que eles estão movimentando sobre isso? Aumento de salário, por exemplo, denúncias sobre o alto custo de vida, reclamações. Então a ascensão e essa radicalização desse movimento popular ou dos movimentos de popular fora do controle do governo vão ser considerados os principais fatores que vão levar ao fim do governo Vargas e ao suicídio dele. De acordo com essa linha de interpretação da história, as classes dominantes vão ficar temerosas com o avanço dos movimentos populares e vão discordar do modo como o governo de Vargas vai responder às exigências e às demandas que vão aparecer por parte do povo. A oposição ao governo varguista nesse período vai crescer assustadoramente e vai crescer à medida que o país estava se agitando por manifestações e protestos por todo o território. Críticas, pressões, oposições vão minar rapidamente a estabilidade do governo. Na área política e institucional, os principais grupos de oposição a Getúlio Vargas faziam parte da UDN, daquele partido que lá atrás que estava envolvido então no governo anterior e que vão acusar Getúlio Vargas de planejar um golpe, um conluio ali com líderes e sindicatos para criar um regime socialista no Brasil. Então Vargas vai começar a experimentar movimentos que vão acusar daquilo que ele já fez no passado. Ele vai provar do próprio veneno. Na área da imprensa, na televisão mesmo, no rádio, na verdade, o antigetulismo vai ganhar força com a atuação de um jornalista, o senhor Carlos Lacerda, um William Bonner daquela época, que nos pronunciamentos e artigos que ele escrevia, ele vai denunciar assim, diversos casos de corrupção, desmando e falhas administrativas no governo federal. O presidente vai se defender dessas críticas argumentando que grupos ligados a interesses internacionais, comunistas, às vezes pró-americanos, às vezes pró-soviéticos, eles vão se unir na tentativa de impedir que ele governasse. E Getúlio Vargas vai meio que começar a se posicionar meio afastado do governo americano e meio afastado das ideias comunistas. Então ali numa linha mais intermediária. E ele começou a se defender acusando esses outros grupos de tentar se meter no governo dele. Então você vai ver algumas empresas sofrendo, você vai ter outras se fortalecendo, principalmente as empresas ligadas à energia vão estar se fortalecendo. Então você vai ter uma crise política desenfreada, nada muito distante do que nós temos vividos atualmente. A crise política vai desestabilizar o governo Vargas. No início do ano de 1954, o então ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, o João Goulart, ele vai conceber um aumento salarial de 100% para aqueles que recebiam salário mínimo. E as pressões dos grupos que eram contrários a isso, porque achavam que essas medidas foram violentas demais para a economia, vão fazer com que o governo recuasse. Então, o ministro João Goulart vai ser obrigado a pedir demissão, porque ele promete uma coisa que não consegue cumprir, não cumprindo, o seu cargo fica desestabilizado. João Goulart pede demissão, renuncia ao posto de ministro do Trabalho. Esse episódio vai se somar a outros episódios, por exemplo, o atentado fracassado que vai ocorrer à vida de Carlos Lacerda, o jornalista. A fase final do governo Vargas vai presenciar essa situação. Houve um atentado, então, à vida do Carlos Lacerda, esse episódio que ficou conhecido como o crime da Rua Toneleiros. Carlos Lacerda vai apenas se ferir, mas um major da aeronáutica, o senhor Rubens Vaz, vai morrer.
E essa situação nunca ficou muito clara, nunca ficou esclarecido quem foi realmente o mentor do atentado. Mas sabe-se que pessoas ligadas a Getúlio Vargas estavam envolvidas. E as investigações vão apontar, porém, que o responsável pela tentativa de assassinato foi um cara chamado Gregório Fortunato, o principal guarda-costas do presidente Getúlio Vargas. Depois desse episódio da Rua Toneleiros, os grupos de oposição a Getúlio Vargas vão exigir o afastamento imediato de Vargas da presidência. Setores das Forças Armadas, da Marinha, Exército e Aeronáutica e também da sociedade vão se unir aos grupos de oposição e exigir que Vargas renunciasse. No dia 24 de agosto, um ultimato dos generais assinado pelo ministro da Guerra, o senhor Zenóbio da Costa, foi entregue a Getúlio Vargas. O presidente estava em sua casa, ou Palácio do Catete, quando ele redigiu uma carta-testamento e se suicidou com um tiro no peito. O impacto provocado pela notícia do suicídio de Getúlio Vargas e a divulgação da carta-testamento foi intensa e vai acabar se voltando contra aqueles que queriam que Vargas saísse. Ou seja, o suicídio de Vargas e a carta dele vai gerar uma comoção generalizada, nacional, grandes manifestações populares de apoio ao ex-presidente vão estourar nas principais cidades do Brasil. Comícios vão ser organizados por líderes dos sindicatos, políticos ligados a Getúlio Vargas, vão responsabilizar o partido, o DN, vão responsabilizar o governo norte-americano pelo fim dramático do Getúlio, órgãos da imprensa como o jornal O Globo, entre outros, a Embaixada dos Estados Unidos, enfim, vão ser alvos de ataques do povo. Greves de trabalhadores também vão ocorrer como forma de protesto e depois de algumas semanas as manifestações e agitações populares vão se acalmar. Com a morte de Getúlio Vargas, assumiu então o governo o vice-presidente Café Filho, que ficou encarregado de completar o mandato até o fim de 55. O suicídio de Vargas acabou sendo muito explorado, tanto por políticos que o apoiavam, como grupos de oposição. Todo mundo se aproveitou da morte do cara, principalmente nas disputas eleitorais e legislativas e presidenciais que estavam por vir. Eu sei que parece conturbado, mas foi assim que a nossa República Liberal nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, você estudar e começar a tentar entender esses meandros da história do Brasil faz com que eu e você tenhamos um pouquinho do entendimento, da compreensão da bagunça política que é o Brasil hoje e de qual é o caminho necessário para que e como gerar um caminho que é necessário para a nossa mudança. Na próxima aula nós vamos continuar falando desse período da República Liberal, nós vamos avançar pelos presidentes até, portanto, o início do regime militar de 64 e aí nós vamos sair do Brasil e estudar o período da Guerra Fria e o que estava acontecendo nos demais países. Beleza? Fica aqui o meu grande abraço, saudades de vocês. Mentira, não estou com saudades daquela bagunça do fundo, mas aquela saudade de professor tinha tarefa para copiar, não é isso com certeza. É muito chato falar para uma máquina. Fica aquele apelo para que você faça as atividades, me envie no prazo via PDA. E é isso. É nóis, valeu, queridos, um abraço.